pessoas, elas têm uma ideia muito errada sobre a África. Elas acham que a África é rica em animais. Eu andei em Moçambique, do sul ao norte. Cara, você não viu um calango atravessar a frente do carro. É difícil você ver uma galinha de Angola em Moçambique, porque o pessoal tem fome, a miséria é enorme. Mataram e comeram tudo. Os animais da África estão dentro de reservas particulares de caça ou dentro de grandes parques nacionais, onde são feitos todos os protegidos. Onde pessoas armadas. Valor. Os africanos não estão preparados para ouvir a verdade, entendeu? E principalmente quando isso vem dos brasileiros. E estamos a falar especialmente daqueles que se falam português, como angolanos, moçambicanos e não só. Esse vídeo aqui espelha uma realidade que praticamente, por mais que seja difícil, existe uma verdade ali. Vamos extrair aí algumas verdades e tentar contextualizar aqui e falar um pouco sobre por que os angolanos se incomodam tanto quando vem gente que fala português a espelhar a realidade que eles vivem desde o momento que nasceram, certo? Escolha no canal, ativem as notificações de partilhar o vídeo que estão interessadas. Eu sou o Nundalino, sou uma acompanha aqui a partir do canal 41, certo? Tem visto os vídeos que têm saído aqui? 3 vídeos por semana, vídeo de rua, né? Vocês pediram. Agora só não fala, agora mostro também, entendeu? Agora mostro. Bom, pessoal, quem aparece no nosso vídeo aqui é um grupo de caçador. Entre eles temos aí o Richard, que é muito famoso, não só no Brasil, mas também aqui em Angola, né? Ele já visitou muitos países africanos, já visitou até Moçambique, já vinha para Angola e já fizeram aqui uma excursão e com certeza eles sabem exatamente o que estão a falar. Eles entendem de animal, entendem sobre reservas de animais, entendem principalmente sobre o bioma, não sei quantos. E muitas das vezes, assistindo os vídeos deles, já vi que eles são extremamente admiradores da natureza africana, né? Porque é muito parecida com a asiática, certo? Eles são fãs da natureza africana. Qualquer um seria, na verdade, né? Temos animais exóticos, temos leão, só não temos galinhas e calangos andando por aí. Esse é o ponto da questão. Bom, pessoal, é difícil ver uma galinha de Angola em Moçambique, porque as pessoas têm fome. Mataram e comeram tudo, diz caçador profissional brasileiro. É realmente isso aí que ele falou. Eles mataram e comeram tudo. O que é que acontece, pessoal? É quase impossível achar galinha de Angola em Moçambique, entendeu? Segundo os angolanos, é porque lá você vai achar galinha de Moçambique. Só que se a gente entrar no contexto angolano, galinha de Angola não quer dizer que a galinha é de Angola. É uma espécie de galinha. O nome dele é galinha de Angola. Entendeu? É essa galinha aí, pessoal. E realmente é uma galinha mesmo de Angola também. Yeah? Realmente é uma galinha mesmo de Angola. Bom, agora vamos aqui banhar um pouco sobre aquilo que os angolanos ficam muito incomodados. Muitos angolanos, nos últimos anos, acabam se incomodando muito com as declarações feitas, principalmente pelos brasileiros. Esse incômodo não vem do nada, pessoal. Vamos lá. A África, por muito tempo, desde a época colonial, depois na era da independência, depois na era da paz, sempre foi vendido como um continente mendigo, um continente que precisa de alimento, precisa de vestuário, precisa de saúde, precisa de saneamento, precisa até de água. Água, literalmente água. O que é que acontece? Os governos não acabam prestando muito serviço social aqui na África. Então sobra para as ONGs internacionais e para algumas ONGs que são da Nações Unidas, entendeu? Foram lá fundadas em 46, né? Então, essas ONGs ali acabaram se responsabilizando em ajudar as pessoas muito desfavorecidas. Só que o dinheiro que essas ONGs utilizam não vem do nada. Não é um gajo que fica lá sentado e caga aquele dinheiro, certo? Aquele dinheiro é proveniente de boi de sítio, entendeu? Mas mais de 70% de doações. E essas doações, o pessoal não vai lá bater a porta das pessoas, olha, vamos para a África, quer doar alguma coisa? Não, não é assim, pessoal. Eles apelam no emocional. É fácil ver isso. Entra na internet e você vai encontrar boa de imagens de bebezinho africano, bebezinho asiático, até da América Latina, a sofrerem muito bastante. São aquelas imagens que eles usam para conseguirem doações, entendeu? Então, desde muito tempo, o continente africano sempre foi vendido dessa forma. Como um continente pobre, um continente que tem lá pessoas que estão a precisar de ajuda e que tem muitos carenciados. Para quem viveu o tempo de guerra aqui, eu sempre converso, né, com meus irmãos mais velhos que vivenciaram, tiveram que fugir, não sei quantos. Eles me dizem que viam muitas ONGs aqui em Angola. Muitas ONGs, muitos dos primos meus, por exemplo, que são já mais velhos, alguns deles já se beneficiaram bastante dessas ONGs. E alguns até, inclusive, chegaram ao ponto de quase serem adotados por estrangeiros que vinham aqui em Angola na época de guerra. Só para vocês verem como é que a situação era periclitante. E partindo do pressuposto de que a natureza não nos entrega tudo pronto para comer, a nossa sociedade também não facilita, entendeu? Nós estamos a viver com muita precariedade num mundo que vive de emergência. Então, querendo ou não, não damos
oportunidade para a natureza nos dar o essencial. A gente destrói logo, entendeu? Porque a gente precisa comer. Com as ONGs, com o governo, com o pessoal que não para de se multiplicar, não sei quantos. Não tem como os recursos não serem escassos. O governo não investe na produção sustentável, entendeu? E isso penaliza sim. Bom, pessoal, desde o finalzinho aí dos anos 80, dos anos 800, nos anos 800, desde o finalzinho dos anos 800, na época colonial, viu-se a necessidade de se criar reservas. Essas reservas eram para prevenir a caça ilegal, entendeu? Prevenir a caça ilegal, para prevenir os animais da caça ilegal, aí tá assim, é certo, entendeu? Muitos animais selvagens acabaram ficando dentro dessas reservas. O tempo foi passando, essas reservas foram sendo fundadas, né? Cada país foi criando a sua reserva, parques foram abertos, não sei quantos, mas as caças não pararam, entendeu? Chamavam de caça desportiva, né? E aquilo também influenciou bastante. Chegou num nível onde os governos começaram a cercar. Por exemplo, aqui em Angola existe um cerco. Temos parques aqui em Angola que servem de reserva, né? De um parque de Xama, de não sei lá quantos. Aqueles parques, lá está cheio de animaizinhos. Não é qualquer um que pode entrar lá e matar. Porque dentro mesmo daquela região do parque, tem gente vivendo lá, entendeu? Tem gente vivendo lá. Todos os animais que estão fora ou são domésticos ou são animais selvagens que não apresentam nenhum tipo de problema, problema futuro, né, de ser exterminado, alguma coisa assim. Porque os animais estavam a ser escassos. Partindo do princípio de que essas ONGs internacionais que ajudam muito os países africanos, desde muito tempo, estamos a falar de mais de 100 anos, usam a imagem de gente pobre e desfavorecida. Agora, atualmente, muitas ONGs também vêm crescendo, né? Precisam de doação, têm que utilizar essas imagens das pessoas que eles vão ajudar, porque no final das contas eles têm que prestar conta. Não nos entristece, porque nós não ouvimos. Nós não somos o público-alvo daquelas fotografias, entendeu? E boa parte dessas ONGs acabam todas tendo um público-alvo a Europa. Por isso que os europeus, por exemplo, têm essa imagem dos povos africanos. Os americanos também têm essa imagem dos povos africanos, que lá na África é só pobreza, é só fome. É porque existe um serviço a ser feito para conseguir arrecadar dinheiro. Entendeu? E nós não nos enfurecemos. Por quê? Porque estão a falar inglês. Nós não entendemos inglês. Entendeu? E nós não nos interessamos, nós estamos preocupados em comer. Então não nos interessa. Quando vem um lusófono falar tudo aquilo que já tem se escrito há 300 anos atrás, a gente fica com muita raiva, porque fica parecendo que eles estão a inventar alguma coisa. Afinal, não, é só um modo de falar. Eu, se nesse exato momento sair da rua aqui na minha região, não vou encontrar nenhum calanguinho na estrada, entendeu? Eu vou precisar ir numa zona onde não tem tanta população assim, e eu toda hora vou ver calanguinho passando. Calanguinho. Entendeu, pessoal? Eu não estou defendendo ou criticando aqui, entendeu? Eu estou a tentar ser sensato. Dói porque estamos a ouvir em português. Se fosse um senhor que fala inglês, não ia nos doer tanto assim. Porque o angolano vê o brasileiro de igual para igual. Vê como irmão, entendeu? Fica parecendo que o nosso irmão está nos atacar. Afinal, não. É o modo de falar e os cortes que vão atravessando o oceano que estragam tudo isso. E nós vamos ver influenciadores a falarem sobre o assunto, criticar os brasileiros. Nós vamos ver, por exemplo, artistas, né, de proas aqui em Angola a baterem na mesma tecla. Não, depois vão querer nos oferecer girador e tudo. Não, não é assim que funciona, parceiro. Nós estamos a nos enfurecer porque está vindo de alguém que fala a nossa língua. Entendeu? É tipo um português chegar aqui em Angola e falar algumas verdades na nossa cara. Os políticos são corruptos. Aqui não investem na saúde. Está mal isso, olha, isso é muito precário. Nós vamos ficar mal, entendeu? Eu estou falando para cá assim se você é rapaz. Mas se for um inglesinho, nós não ficamos mal falar, tá vendo a pessoa que sabe? Olha, a pessoa que sabe, entendeu? É aquilo que um sábio brasileiro diz, é complexo de vira lá. Tudo que nos ofende, por mais que seja verdade, é errado para nós. Não estou a falar que eu às vezes também não me sinto incomodado, mas sou obrigado a ser sensato. Entendeu? Porque diferente, por exemplo, de pessoas que não têm informações de pelo menos como a história foi construída, eu consigo olhar um pouquinho mais além daquilo que está a se mostrar. Então, esse vídeo aqui viralizou na semana que nós tivemos um blackout. Depois que o blackout foi ultrapassado, as pessoas continuaram comentando e eu falei, não posso ficar de fora disso. Porque os comentários pareciam ser replicados, certo? Pessoas a falarem, não, os brasileiros chegam aqui à África e vão lá depois, ficam falando. Não, pessoal. O que se trata é sobre a abundância de animais e pessoas não passarem fome. Agora me fala assim, na África as pessoas não passam fome? Passam. Prontos.
As pessoas ficam matando galinha torta à direita? Não, não matam. Por quê? Porque a galinha precisa ser conservada, precisa ser preservado. Antigamente, quando o povo vivia em comunidades, aqui no território nacional, em toda a sua extensividade, era sim possível criar animais e depois partilhar. Estamos na era do capitalismo. Estou a criar é meu sozinho, vou vender depois o dinheiro é meu. Foda-se. Entendeu? O espírito de partilha acabou sendo praticamente que inibido nessas regiões mais desenvolvidas, que recebem muitos turistas. Entendeu? Por exemplo, em Angola, em Moçambique, estamos a falar da Beira, estamos a falar Maputo, estamos a falar outras cidades que são também de calibre já ocidental. Aqui em Angola, toda a cidade do litoral, toda a cidade do litoral, entendeu? Você encontra pessoas que têm 30 anos, não sabem criar galinha. Então como é que nós vamos ver galinha toda hora passando? Entendeu? Se nós, quando estamos a ver um bairro que está cheio de porco na rua, nós ficamos chateados, esse porco caga na minha... Quem? Como é que nós vamos ver galinha a todo vapor? Então, nesse vídeo, eles tentam explicar, mais ou menos, que a abundância de animais que existe, que o mundo conhece, não é assim que funciona, porque os animais estão na reserva. Você não vai chegar, por exemplo, em Angola ou em Moçambique e ver galinha na rua. Eles estão... Isso já é o meu pensar. Essa é a minha interpretação. Eles tentam passar uma mensagem de que o mundo lá na África funciona como aqui. Existe uma organização preventiva, mas as pessoas também morrem de fome. Entendeu? As pessoas também morrem de fome. Porque a abundância que nós imaginamos que tem na África não existe, praticamente. Entendeu? E parte-se do princípio de que isso tudo foi construído. Essa imagem foi construída por muito tempo. Entendeu? Porque a imagem que se vende de como é a África lá fora nunca vai mudar. Enquanto a gente ficar a discutir, né, com esse tipo de declarações, em vez de olharmos com profundidade, querer entender exatamente o que está a se dizer aí, nós vamos continuar sempre no alheio, entendeu? E eu acredito, né, que tem se feito um desserviço de pessoas que podem sim ser ouvidas, influenciar opiniões aqui em Angola, tentar entrar na narrativa mais fácil de ganhar like, que é criticar sem analisar. Quando a gente vê um famoso que a gente respeita, criticou sem analisar, ou fez um comentário irônico, nós, que somos a massas, vamos também cair naquele comentário irônico. Vamos nos afastar de pensamentos mais aprofundados, entendeu? Porque esses que estão ali não são qualquer pessoa. São pessoas estudadas, são pessoas que entendem sobre natureza, são pessoas que entendem sobre animais e esses são credenciados. Eles estão a falar alguma coisa, é porque eles são credenciados. Eles vinham aqui na África para fazer investigações. E de quebra, eles avaliaram isso e estão a falar. Dói, mas tens que aceitar. Vai fazer o que agora? Vai fazer o quê? Estão a comentar já na internet. Estou gostando de nos falar mal. Vamos continuar a falar mal. Enquanto vocês continuarem assim, com essa mentalidade de querer sempre, né, apelar para o caminho mais fácil de interpretação, vocês vão estar sempre assim a se sentir ofendidos por tudo e por nada. Entendeu? Bom, pessoal, caçadores brasileiros expõem que em Angola e Moçambique não tem nem calango na estrada. Vamos lá, resumidamente o vídeo é assim. Precisamos aprender a pensar mais, a pesquisar mais. Entendeu? Boa parte das pessoas que acabaram penalizando esses brasileiros aí nos comentários acabam praticamente sendo pessoas que não se deram o trabalho de investigar. Entendeu? Viram o comentário de um famoso no vídeo e é isso aí, pessoal. Vamos bater para quebrar. Isso é errado, na minha opinião. Isso é errado, entendeu? Agora, os brasileiros estão completamente certos? Não sei. Mas eles deveriam saber se expressar mais. Porque hoje em dia, quando você está a falar num podcast brasileiro, você não está só a falar para brasileiros. Você está a falar para todo mundo. E graças à inteligência artificial, até para aqueles que não falam português. Então precisamos aprender a nos expressar mais, aprender a contextualizar mais, né? Em vez só de querer ganhar hype, cortes rápidos para atrair likes. Precisamos nos expressar melhor, né? Principalmente quando estamos a falar do país dos outros, do continente dos outros. Então, essa é uma nota de repúdio, né, que eu passo principalmente para todos aqueles brasileiros que já entraram em polêmicas. Alguns é por serem mal intencionados mesmo, entendeu? Falaram na mala intenção de querer ganhar like, visualização e de querer parecer. Como, por exemplo, o caso do pastor, entendeu? Agora, certos brasileiros, que não seja o caso desses ou é o caso desses, falam porque só querem falar.
entendeu? Eles acham que a expressão que eles estão a utilizar vai chegar para mais gente, ou não sei qual, mas não quer dizer que eles estão totalmente errados. É isso que eu quero falar aqui. Não quer dizer que eles estão totalmente errados. Nós, os angolanos, também precisamos refletir mais. Muito antes de nos ofendermos, precisamos ainda avaliar. Isso está na Bíblia, entendeu? Isso está na Bíblia. Seja, é que tardio para se irar e não sei quanto, não sei quanto. Vou meter aqui o versículo, certo, pessoal? Inscreva no canal, ativem as notificações de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Nos vemos na próxima. Fui!